aquelas coisas que a gente diz, ah, mas isso não sei não, é o que a gente precisa correr atrás. É isso que a gente precisa ir. O paradigma que se apresenta para nós é aonde a gente tem que ir. Olá, vamos bater mais um papo hoje. Muitas vezes, algumas questões que me aparecem no consultório, e isso é bastante normal, diz respeito ao trabalho, diz respeito àquilo que as pessoas fazem. Eu quero trocar uma ideia com vocês hoje para que a gente possa pensar um pouco sobre o que é o trabalho, o que isso significa para nós, como é que a gente se relaciona com ele. Vamos trocar uma ideia disso. É interessante porque, à medida que o tempo passa, as relações pessoais nossas com o trabalho foram mudando. Obviamente que no início, o que a gente tinha na relação com o trabalho era sobrevivência. Então, o que acontecia? As pessoas se relacionavam com o trabalho como uma necessidade. Era preciso isso porque, se não trabalhassem, não teriam sobrevivência alguma. O que eu quero dizer com isso? Porque o trabalho era muito mais basal, muito mais simples. Trabalhava-se para plantar, para comer, para se ter então algo de sobrevivência futura, né? Não tinha grandes reservatórios, não tinha variabilidade de coisas a serem feitas, eram algumas poucas profissões. Isso é um pouco da ideia do começo. Depois, à medida que passa o tempo, né, isso de certa forma vai se consolidando. Então é muito comum que, sob o ponto de vista das ideias iniciais do trabalho e tudo mais, o que havia era suprir necessidades primárias. À medida que a gente vai conseguindo estar mais agregado às cidades, né, a pequenas civilizações e tudo, existe então um crescimento, um incremento dessa situação de trabalho, que ainda era bastante primária. O tempo vai passando e aí isso vira uma característica que eu acho muito interessante, que é, primeiro, a ideia de que o trabalho era um bem que se passava de pai para filho. Então é muito comum a gente ler na história, por exemplo, né, que, digamos lá, um determinado cidadão é sapateiro. E aí o grande legado que existia nessa família é que ele pudesse passar para o filho esse trabalho, né? Então eles vêm de uma família de sapateiros, eles vêm de uma família de costureiros. E isso era muito forte, a ponto de até dar como característica de uma família, de um segmento familiar, sobrenome, né? E a relação que era estabelecida nisso era de muita gratidão, né? Era de muita responsabilidade, de ter que sustentar aquele tipo de trabalho que existia porque passava de pai para filho, né? E isso se entremeia com várias coisas, com a posse, por exemplo. Se as pessoas eram da agricultura e plantavam um determinado tipo de produto, então essa posse dessa terra, ela não era uma posse financeira, era uma posse de legado, de passar de um para o outro. À medida que o tempo passa, em torno aí da Idade Média, por aí, então começam a se surgir outras possibilidades, né? Outras possibilidades. Olha, eu não estou sendo profundo, eu estou apenas pincelando para a gente ter uma ideia. Mas começa a surgir uma nova possibilidade, até porque algumas outras necessidades foram começando a aparecer, uma vez que uma passagem forte que aconteceu na Idade Média é a questão toda do desenvolvimento da física clássica, e aí muitos elementos novos começaram a entrar na vida das pessoas, mecanismos, né? O vapor, a máquina a vapor e tal,
Então foi se criando novos trabalhos e tudo mais. E é interessante porque aí, com esses novos trabalhos vai se criando também um povo, né? Uma sociedade que agrega esse trabalho também de uma outra forma. Talvez assim, meio até de forma, a gente pensa um pouco negativa e tal, mas eu acho que tudo faz parte da história. A gente pode perceber, por exemplo, as guerras, né, como momentos onde as pessoas também dão um salto de possibilidade. Exemplo rápido assim, na Segunda Guerra, por exemplo, inúmeras fábricas trocaram a forma de fazer determinado produto e com isso tiveram que absorver uma mão de obra nova. Exemplo, a Singer, as máquinas de costura na guerra, elas trocaram, né, suas fábricas para produzir armas. E aí, como os homens estavam indo para a guerra, foi preciso absorver mulheres para fazer esse tudo. E até não é só por causa disso, só por causa dos homens irem, mas por causa da habilidade das mulheres. Elas eram detalhistas e tal, e isso facilitava. Mas aí cria um novo mercado de trabalho, cria uma nova forma de se estar trabalhando. Se a mulher ficava em casa, se ela tinha uma vida de dona de casa, ela vai para a fábrica lá para poder fazer arma, por exemplo, totalmente diferente e tudo mais. Outras coisas, aviões, enfim, trabalho. O que eu quero dizer o trabalho, ele muda, ele se configura muito sobre o aspecto, sobre a forma como a sociedade está vivendo, né? E aí a gente começa a ver o que vai acontecendo, primeiro por volta dos anos 60, né? Que os anos 60 foram os anos da revolta, né? A gente podia dizer assim que, se a gente pensar em sociedade, provavelmente os anos 60 deve ter sido a adolescência, né? Porque a palavra ordem era eu sou contra. Se há governo, eu sou contra. Se há uma ideia colocada, eu sou contra. E por outro lado também nós temos aquela ideia forte, né, de Woodstock, né? Não, porque temos que ser livre, temos que estar tudo ok e tal. Enfim, são ideias. Mas o que eu quero dizer é que a relação de trabalho muda com isso. Novos postos de trabalho são colocados, novas possibilidades. E aí começa um movimento muito forte de êxodo rural, né? Que culmina por agora aí, ó, que vocês já sabem que um dos marcadores da passagem para o ano 2000, né, é o fato de que já existe um equilíbrio, né, e agora muito menos, entre quem mora na cidade e quem mora no campo, né? Os anos 2000, um dos marcadores foi a virada dos 50%, onde tinha 50% da população vivendo em zonas urbanas, né? Hoje já está muito mais. Isso não é à toa, isso é uma forma de pensar. E eu estou falando do trabalho exatamente para que a gente comece a prestar atenção na forma de pensar, na forma de ver uma sociedade, na forma de ver um modo de se estar nessa sociedade. O trabalho, ele é fortemente um marcador de como é que eu estou na vida, como é que eu estou na relação social, como é que eu estou como autoestima, né? O trabalho é um marcador muito forte disso. E aí vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que está andando hoje, né? Nós rompemos muitas coisas hoje, né? Hoje a gente encontra, tá? Eu ainda encontro bastante. Eu estou um pouco mais no interior, né? Então ainda encontro bastante essa ideia, né, de que é passado de pai para filho. Ou a ideia de que muitos pais ainda desejam que aquilo que eles começaram a fazer seja passado para os seus filhos. Fica só no desejo, tá? Porque a maioria dos filhos hoje estão tomando decisões que eles acham que tem que ser tomado, né? Então a gente tem um movimento hoje que primeiro, se havia no passado um certo orgulho, um certo desejo, uma certa força de se receber um trabalho, né, de se ter um trabalho, hoje a relação está muito mais ligada a o que é que esse trabalho vai trazer para mim, né?
as pessoas não estão tendo dificuldade de estabelecer uma relação de responsabilidade pessoal, de gosto, de que o seu trabalho responda a uma necessidade, para que seja algo que responda a si mesmo, né? Então as pessoas vão buscar algumas profissões, vão buscar alguns meios de trabalho, porque elas desejam que isso responda para elas de alguma forma. O advento, né, nacional, internacional, né, o advento das questões econômicas globalizadas trouxeram para a relação de trabalho uma outra forma de se olhar. Então as pessoas desejam que o seu trabalho lhes dê um resultado financeiro que faça com que ela possa fazer coisas. Então o trabalho sai de uma ideia primária para uma ideia secundária, né? Eu já não estou mais absolutamente ligado à ideia de que esse trabalho me complete plenamente e tudo mais, mas que eu possa fazê-lo e ele me dê outras coisas, né? Então nós temos aí no nosso tempo a ideia forte, master, né? Precisamos ser felizes. E por favor, não estou dizendo que a gente não precisa ser feliz, né? Mas que a ideia de felicidade talvez esteja absolutamente permeada por outras questões, não uma questão pessoal. O que eu estou querendo dizer é que espera-se que as pessoas façam escolhas, e ok, eu acho maravilhoso, né? A gente tem pessoas exatamente fazendo coisas maravilhosas porque na verdade descobriram, né, que tem todo um jeito, tem toda uma forma de pensar, tem toda uma possibilidade que cria novas questões. Isso é fantástico. Só que isso não é geral, né? A pessoa está absolutamente certa daquilo que ela deseja, e aí trabalhar nisso, desenvolver nisso e ter nisso algo que lhe complete, não é para todo mundo. A grande maioria não está assim, né? E a gente tem um advento interessante da nosso período de modernidade, que já está acabando, tá? Mas que é, por exemplo, um trabalho público, por exemplo. Que é uma resposta, até então era super tranquila. Eu vou fazer um concurso, né? Eu vou ter um trabalho onde eu vou receber uma grana legal, vou poder trabalhar pouco, trabalhar menos do que o normal, todo mundo está trabalhando, e ter uma vida tranquila e ser feliz. Se por um lado a gente faz escolhas dos quais a gente não sustenta, por outro, cada vez mais está ficando claro como esse modelo não é um modelo legal. Esse não é um modelo que exatamente traz para as pessoas um preenchimento dos seus desejos, das suas formas de olhar, pensar. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa ideia. Então entenda, fazer escolhas é algo que nós todos desejamos. A gente tem a sensação boa de que eu escolhi fazer isso ou aquilo. Mas cada vez mais é muito difícil fazer essas escolhas. Por quê? Porque o que eu estou pretensamente escolhendo está carimbado, batizado, permeado por toda uma ideia social. E aí já começa a bater um pouco que escolha eu estou fazendo. Entendam, eu tenho recebido demais jovens, mas também adultos na primeira fase de adultos e pessoas até na faixa dos 30, 40 anos com uma instabilidade e uma sensação de que não estão no lugar certo, que não estão fazendo aquilo que queriam, ou que aquilo que queria até traz aquilo que eles imaginaram, mas isso não completa, isso não me deixa bem. Eu tenho recebido muito isso. Jovens, em geral, chegam para mim nos últimos anos aí do ensino médio e tudo mais,
e eu pergunto, ah, que ótimo, vai fazer vestibular, já escolheu o que vai fazer e tal. Não escolhi. Ou, ah, eu vou fazer tal coisa. E aí vem a segunda pergunta, por que você vai fazer essa tal coisa? E não existe, eu ouço muito pouco alguma coisa do tipo, não, porque eu testei, eu já fiz um estágio, eu fui em lugares que faz isso, eu pesquisei empresas, eu pesquisei o jeito dessa pessoa trabalhar, e aí descobri que isso é muito interessante, que me chama muita atenção. Não, eu não ouço isso. O que a gente tem visto é interessante. As pessoas estudam, né? Eu estou dizendo para quem está batalhando para isso. Tem gente que não está nem aí para estudar, mas enfim. As pessoas estudam, são inteligentes, entendem as matérias, aprendem a fazer, são capazes de fazer o vestibular e ir muito bem. Então, porque tem muita facilidade, na verdade começa a olhar para a vida e pensar assim, bom, então eu vou escolher um trabalho que eu possa ganhar bem. Nada contra. Claro que a gente deve escolher um trabalho que a gente possa ter resposta financeira para fazer as coisas que a gente deseja. Mas não é exatamente um trabalho onde a pessoa ela goste, ela se desafie e ela vença os desafios. Então, ela tem um resultado financeiro, mas o que mais lhe pega, que mais lhe dá vontade, que mais lhe dá desejos e tudo, é o desafio, é fazer acontecer, né? Não. As pessoas estão geralmente procurando, assim, os jovens hoje olham para o mercado de trabalho e falam, bom, eu sou inteligente, mais e tal, o que eu quero fazer é o que dá dinheiro. E aí é muito complicado isso. Porque, na verdade, o que faz a gente gerar riqueza, o que faz a gente gerar dinheiro, é o nosso esforço em executar coisas. É o nosso esforço em ter excelência. É o nosso esforço em se jogar de verdade numa atividade com o nosso intelecto, com o nosso desejo, com a nossa vontade, e aí fazer aquilo acontecer, né? O mundo necessita disso. O mundo necessita de profissionais que tenham a capacidade de transformar a sua realidade e a realidade em volta dele. Mas isso não é vendido para nós, isso não é explicado para nós, isso não é contado. Então a ideia, em geral, é: você precisa ter um trabalho muito fera, ganhar dinheiro. E aí as pessoas ficam varrendo o mercado de trabalho, buscando pessoas que estão tendo sucesso, estão tendo dinheiro em determinadas atividades. A gente tem uma frasezinha que diz assim, você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? A gente olha para o mercado e fala, nossa, o cara ganha muito dinheiro, hein? Brincadeira. Essa é a atividade que eu quero ter. Só que para ele chegar nesse ponto, ele vai fazer coisas. E a história de cada um é a história de cada um. Eu acho muito interessante que as pessoas às vezes conversam com outros trazendo uma bula. Vou mostrar para as pessoas, olha, eu conheço uma bula que vai fazer você ficar rico. Estudei a fundo fulano de tal. E o fulano de tal fazia isso, fazia aquilo, fazia não sei o que e tal. Olha, eu não posso te dizer isso, tá? Porque na verdade é o ritmo de trabalho, é quanto a pessoa está envolvida naquilo, é o que aquilo representa para ela, é quanto ele se coloca naquilo, e será que eu desejo fazer tudo isso? E mais importante, mesmo que eu faça as mesmas coisas que essa pessoa fez, entenda, a vida só acontece no momento presente. E aí, todas as condições que aconteceram para aquela pessoa não vão acontecer para mim. Eu posso até ter resultado financeiro, mas não porque eu fiz exatamente o que a pessoa fez. Porque no fundo, as condições mudam a todo instante, né? Então vamos pensar nisso. Que escolhas eu estou fazendo? Como é que está sendo essas escolhas? Bom, aí a gente tem o pessoal, já escolheu a faculdade, já está correndo atrás, né? Hoje no mercado de trabalho que é incrível, então você vai para a faculdade, daqui a pouco já estão pedindo outra coisa, enfim, e tal. Mas dentro da gente ainda está aquela insegurança enorme, porque a cobrança social é muito grande. A ideia, eu ouço isso direto, então tá, vou fazer um trabalho
que de cara vai me dar um resultado financeiro enorme. Não é fato, nem sempre é fato. Nem sempre é fato. Muitas vezes eu vou ter que realmente começar a entender, começar a desenvolver, a fazer coisas para poder ter esse retorno, tá? Nossa, a gente iria longe com isso. Mas enfim, entro no mercado de trabalho, estou executando, consegui uma coisa que foi legal, eu estou muito feliz e tudo mais. À medida que os anos passam, né? Porque as escolhas hoje estão muito ligadas à questão financeira, à questão de status, à questão do que os outros me dizem e tudo mais, acontece um fenômeno que é muito incrível, que é o fato de que, na verdade, quem está trabalhando sou eu. Sou eu que estou trabalhando. Não foi minha mãe que foi para lá para o trabalho, não foi meus amigos, não foi o pessoal social, não foi nada disso. E pior, você começa a perceber que é legal ganhar dinheiro, não tenha dúvida que é legal. Mas é só um negócio no final do mês. É só uma grana que entra. Aí você começa a consumir para ter a sensação de que está dando certo. Então, acontece o segundo fenômeno, que eu começo a consumir, não o que eu quero, eu começo a consumir o que as pessoas dizem que é muito bom. Né? Então a gente começa comprando carro, tem que ser um carro zero, tem que ser um carro legal, porque todo mundo diz, tá vendo? A fala que a gente ouve é a seguinte: olha que legal, já está trabalhando, já tem o dinheiro dele, dela, já comprou um carro, né? Alugou um apartamento, já entrou aí no financiamento para poder pagar o apartamento ou uma casa. Que beleza, né? Então, a fala é boa, mas quem está vivendo dentro de você é você. E aí, eu tenho pacientes, gente, de idade até mais velha e tudo mais, que eu digo para eles, pergunto para eles, mas o que é que você gosta? E a pessoa olha para mim com um olhar triste e responde, não sei. Eu não sei o que é meu, não sei o que eu gosto, o que eu sinto, o que é meu mesmo. E é uma tendência enorme, esse é quase geral, que quando a gente pergunta o que você gosta, a pessoa nomeia coisas externas. Ah, eu gosto de andar de lancha, eu gosto de viajar, eu gosto, tudo externo. É claro que a gente faz coisas, não estou dizendo que a gente não faça, né? Mas a questão é, o que nos faz bem não está lá fora, o que faz bem está aqui dentro. Então, eu gosto muito de fazer uma determinada coisa porque eu me sinto muito bem. E eu tenho encontrado cada vez mais pessoas fazendo coisas que não se sentem nada, tá? Bom, até aí tá bom, que a gente, digamos lá, nós estamos começando a vida e aí a gente está aí escolhendo coisas. Só que a gente vai sendo impulsionado a ficar nessas coisas, dia após dia. E o fenômeno seguinte é muito pior, a gente se acostuma. A gente se acostuma com isso, porque como a gente joga para fora sempre as nossas questões, a gente não percebe que não está executando a coisa pra gente. Então, meu trabalho está ficando chato. Rotina. E rotina existe para tudo. E rotina não é ruim. Nosso cérebro foi preparado para ter rotinas, porque rotinas para o nosso cérebro são ótimas, ajudam. Ele consegue automatizar algumas coisas e aí fica mais livre para outras. Só que isso acontece em tudo. E aí acontece no trabalho também. Naquele lugar que é o lugar onde você fica mais tempo, onde te consome mais ideias, onde você tem que ficar ali aprisionado. Então o que acontece? Esse fenômeno vai virando e dizendo pra gente o seguinte: nossa, olha como esse tipo de trabalho que eu faço é chato. Olha como o chefe é chato. Olha como ir pro trabalho é chato. Olha como é difícil isso, aquilo, blá, blá, blá. E a gente vai jogando para fora as nossas frustrações, aquilo que é nosso. Então tudo fora é o problema, não eu. Não eu. Eu não. É o que está fora. Isso vai trazendo pra gente uma certa sensação de verdade. Olha, o grupo de trabalho não deu certo porque o pessoal é muito isso. O resultado não deu certo, enfim, vai trazer uma certa verdade interna que no final das contas nos leva
a olhar e falar assim, é isso mesmo, o problema não sou eu, o problema é o que está acontecendo fora. Enquanto você está ainda mais novo, ainda vai, mas à medida que você chegando a um determinado ponto da tua vida, na faixa dos 30, 40, hoje está acontecendo cada vez mais cedo. O que acontece? Eu olho para isso e começo a pensar da seguinte forma, caramba, que vida que eu estou levando? Que vida é essa que eu estou levando? Uma paciente esses dias virou para mim e disse assim, bom, já passei dos 40, agora é ladeira abaixo, né? Eu kkk. Como assim, ladeira abaixo? Ué, já passei dos 40, agora é o que der para fazer. E a frustração enorme que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer da minha vida? Ela não sabia ainda. Já tinha passado dos 40. E aí quando você pergunta, na verdade não é que ela não fez. Ela fez muita coisa. Mas as coisas que ela fez não preencheram. Não trouxeram para dentro de si uma sensação de que, yes, eu fiz e foi bom. Eu fiz e foi legal. Vou mudar um pouquinho de assunto agora para a gente entender um pouco da relação de trabalho sobre um aspecto que nos é vendido fortemente. A ideia é o que eu executei, o que eu estudei, o que eu fiz de faculdade e tudo mais é aquilo que eu vou fazer pro resto da vida. Como assim? Como assim? Como é que eu fico pensando que quando eu tinha 18 anos, eu fiz algumas escolhas, essas que eu acabei de falar para você, que eu olhei para algumas coisas e fui fazer por outros motivos. A ideia era ganhar dinheiro, a ideia era isso, era aquilo e tal. E aqui eu não estou querendo dizer que as pessoas falharam e não ganharam dinheiro. Não, eu tenho paciente aqui, super fera, ganhou dinheiro, a coisa deu certo no sentido que a sociedade dizia, mas não preencheu. Vou te falar de algumas ideias, né? Óbvio, não vou falar dos pacientes, mas vou falar de algumas ideias que aconteceram com pacientes que a gente fez acontecer outra coisa. Eu tive pacientes, por exemplo, que vieram para mim exatamente com essa fala. Eu achei, eu falei, que pessoa consciente e como ela está honesta consigo mesma. Ela falou, olha cara, eu na faixa dos 18 anos decidi que ia fazer agronomia. E aí a gente foi começando a conversar, por quê, ele foi muito sincero. Falei, não, eu sei por que eu fui fazer agronomia. Porque era o único curso que tinha que eu podia sair de casa. Que meu pai virou e falou assim, nossa, que bom, que curso excelente que você conseguiu passar na faculdade. Pode ir que eu vou bancar você. Ele, uhul! Porque ele morava numa capital, tá? Ele morava numa capital. Então, teoricamente, na capital tinha todos os cursos que seriam ótimos para ele fazer e aí ser bem sucedido. E ele falou, pelo amor de Deus, eu quero sair da minha casa, eu quero ir embora disso aqui. E aí o curso que ele conseguiu achar, que não era na capital e que ele podia sair, era agronomia. E ele foi. E aí ele conta assim, cara, você não faz ideia. Porque, na verdade, eu fui para lá para fazer aquela faculdade porque eu queria sair de casa, motivo errado. Eu era inteligente e tal, mas eu não estava nem aí com a faculdade, eu não estava nem me importando. E principalmente, o que era o grande problema? O grande problema é que como motivo real, ele não sabia na época, ele sabe agora, mas o motivo real era sair de casa, quem disse que eu curtia a ideia de fazer a faculdade num tempo menor? Ele estava para viver, então a faculdade de 5 levou 7 anos, de boa. Saiu da faculdade e ele é um cara inteligente, um cara que pegava a coisa, e arrumou logo um emprego legal. E aí o emprego deu certo, e ele começou, pô, que legal, tá funcionando, e tudo mais, e passaram-se os anos. Essa foi a grande questão, passaram-se os anos. Então ele vem pra mim, pra conversar comigo, na faixa dos 37 anos, com esse discurso. Puxa, meu problema é o seguinte, primeiro, dá certo, não estou dizendo que dá errado, eu trabalho com a minha área, eu tenho resultado financeiro com ela,
eu tenho retorno quanto ao nível de trabalho meu, eu sou respeitado nessa área, naquilo que eu faço. Minha família diz pra mim, que maravilha, que bênção que foi você ter feito essa faculdade, né? Pra visão deles foi aos trancos, né? Foi difícil, teve que estudar muito. E ele falava, eu fugi daquele negócio, enfim. Mas deu um resultado financeiro e todo mundo ficava assim, yes, você é o cara que deu certo. E aí ele quer virar agora e falar assim, mas eu não queria fazer nada disso. Não era isso que eu queria fazer outra coisa. E aí ele me dizia assim, como é que eu vou convencer as pessoas? Vou convencer meu pai, vou convencer os amigos, vou convencer as pessoas que estão comigo e tal, que na verdade eu não quero mais isso. E mais, eu quero fazer outra faculdade. Eu quero fazer outra faculdade. Então nós passamos um ano fazendo um trabalho exatamente disso, né? Sobre as questões relacionadas. O que ele ia dizer para as pessoas, né? Que cá entre nós é o menor dos problemas, tá? Porque na verdade você não tem que dar satisfação para ninguém. Mas ele tinha questões, então, e todo mundo tem, tá? Eu não tô negligenciando isso, por favor. Todo mundo tem. A gente sempre tem dentro de nós uma inscrição que diz pra gente, putz, como é que eu vou chegar para essa pessoa e dizer que eu vou fazer uma mudança? Tá? Depois, eu preciso passar nessa faculdade e tal. Não vou ficar dando muitos detalhes, mas era uma área completamente diferente daquilo que tinha antes. Mas era a paixão dele. Ele já tinha estudado, visto, ele via vídeo, ele coletava material, ele estudava aquilo, ele já sabia até muito já. Então eu falei, você vai passar na faculdade, você vai fazer e tal, né? E ele conseguiu, tá? Agora, é esse detalhe que eu quero explicar para você. É aí que eu quero te dizer. Nós temos paradigmas que nós colocamos na nossa vida, nós temos ideias que foram sendo colocadas em nós, que nós fomos aprendendo e tudo, que diz pra gente de um tipo de vida, de um tipo de estar nessa vida. E a gente vai se colocando nisso. É preciso maturidade, é preciso percepção, mas principalmente é preciso ter uma grande resiliência quanto à dor, quanto ao medo, quanto à angústia, para que a gente possa dar o salto da mudança. Então, se há alguma coisa que nós podemos conversar, e nós vamos conversar agora, sobre o que fazer, está absolutamente ligado a isso. Mudar quer dizer fazer uma coisa diferente daquilo que eu fazia. Aquilo que eu sempre fiz está legal em mim, está fácil em mim, está entendido. Eu posso fazer, eu posso executar. Está seguro, mas traz sempre o mesmo resultado. Então entenda, você no alto dos seus 30 anos, 40 anos, virou e falou assim, putz, eu quero mudar minha vida. Porque eu não estou dando conta, tá ruim, eu não sei o que é. Eu nem sei o que é, mas tá ruim. Se você continuar fazendo como fez antes, você vai fatalmente ter o mesmo resultado. E a vida é exatamente isso, a vida é aprendizado. Eu não sei onde é que está a ideia de que a gente imagina que a gente só aprende quando está na escola e depois não aprende mais, e aí vai vivendo. Não, a vida é aprendizado. A gente precisa correr atrás do aprendizado. A gente precisa se agarrar nesse aprendizado. E em geral, aquelas coisas que a gente diz, mas isso, não sei não, é o que a gente precisa correr atrás. É isso que a gente precisa ir. O paradigma que se apresenta para nós é aonde a gente tem que ir. Porque isso envolve, entenda, quando eu digo aprendizado, envolve uma questão muito importante, que não é conhecimento. Conhecimento está disponível. A gente lê, a gente estuda, a gente compra livros, a gente faz cursos, a gente, hoje cada vez mais, vê na internet, busca. Conhecimento está disponível. O que empaca na mudança não é a área do conhecimento. O que empaca na mudança são todos os paradigmas que estão instaurados dentro de nós e que a gente cumpre.
Que paradigmas são esses? O medo, a angústia daquilo, ter que responder a pessoas, são todas as nossas questões internas. Então, a chave para a gente começar a fazer mudanças está absolutamente ligada ao fato de que eu preciso gerenciar as minhas questões, os meus medos, as minhas angústias. Vamos lá, vamos pensar nisso então. Eu quero que você comece a observar que você pode mudar. Então comece a olhar primeiro para o seguinte: a quem é que você tem que responder emocionalmente, lá no fundinho de você, a quem é que você tem que responder sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você executa. Todos nós temos isso, todos nós. Respondemos a alguém, de alguma forma. Então nós respondemos aos nossos pais, e ó, não fica pensando aqui que estou falando, você está falando para moleque. Mentira, estou falando para todo mundo. A gente responde aos nossos pais. Essas pessoas mexeram com nossas emoções de forma bem primária. Elas estão absolutamente ligadas a nós. Então nós respondemos muito a nossos pais. O que o meu pai vai dizer? Eu já ouvi essa frase. O que meu pai diria se me visse falando isso agora? O que minha mãe... se eu falar isso para minha mãe, eu já sei até o que ela vai me dizer. Ela vai me dizer isso assim, assim, assim. E não é o que ela diz, e não é o que você está dizendo. É a emoção que está ligada nisso. É a emoção. Vamos mais. A sua esposa, casei com ela, a gente falou um monte de coisa. Quando a gente está apaixonado, dizemos coisas. Nós vamos viver assim, vamos fazer assado, vai ser assim, tranquilo. E aí, eu agora estou querendo mudar. Puxa, a minha esposa, ela se sente absolutamente segura com o trabalho que eu tenho. Porque eu tenho um trabalho legal, meu trabalho é bom, expressivo, tal, e ela fica segura com isso. Como é que eu vou dizer para ela que eu não vou mais fazer isso? A gente tem que fazer resposta a nossos filhos. Porque os filhos olham pra gente como heróis. Né? E aí, meu pai é isso, meu pai faz isso. E como é que eu vou dizer pra eles que eu não vou fazer mais isso? Eu vou fazer outra coisa. Vou mudar. A gente responde à sociedade, a gente tem um monte de amigos, um monte de pessoas que a gente está junto. E como é que eu vou responder a essas pessoas? Então, entendeu o primeiro paradigma? O primeiro paradigma é a quem eu tenho que responder para poder fazer minhas mudanças. Então já a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Eu consigo sobreviver? Eu estou falando pesado, tá? Sobreviver. A possibilidade de que eu vou parar de fazer algumas coisas que eu sempre acreditei que eram aquelas coisas que faziam de mim o cara, e eu vou dar exemplo. Eu vou poder não trocar o carro todo ano? Suporto que não vou, por um período, poder mostrar para meus amigos que eu sou o cara que utilizo determinadas coisas, uma lancha, um status, uma viagem para o exterior, alguma coisa. Suporto que determinadas verdades que estavam dentro de mim, eu sou o cara, eu consigo fazer com que a gente compre coisas todos os anos, faça determinadas coisas que eu não vou fazer agora. Eu suporto isso. Suporto que eu vou deixar de fazer compras no shopping, deixar de fazer compras ou fazer determinadas coisas. Hoje está muito comum, eu vou dar exemplo. A gente precisa de verdade se apresentar para o mundo de uma determinada forma.
Mulheres às vezes utilizam disso como roupas, como determinados carros, determinadas coisas, determinados conhecimentos. Suporto que eu não vou pôr a mão nisso por um período? Dá para eu pensar nisso? Suporto que, além de abrir mão de consumir essas coisas, de estar nessas coisas, talvez eu tenha que queimar essas coisas, eu tenho que vender para fazer capital, para poder fazer a mudança que eu tenho que fazer. Suporto que a possível mudança que eu tenho que fazer na minha vida, ela tenha que passar, por exemplo, de eu ter que estar junto com pessoas que ainda nem trabalharam, por exemplo. Eu estou dizendo um exemplo disso porque assim, eu posso estar querendo fazer uma mudança, que nem essa que eu falei do paciente que eu ajudei, onde ele voltou para a faculdade. Então ele tinha 38 anos, 37, 38 quando ele voltou, e aí tinha lá na sala dele aquela molecada de 18, né? Podia ser pai daquela molecada toda. Mas ele não queria mudar? Ele queria mudar. Então o que ele faz? Vou lá na sala de aula sentar com aquela molecada toda de 18, 20 anos. Mas a gente precisa suportar tudo isso. Suporto que eu vou fazer outras relações, novas relações. E aí, enquanto os meus amigos estão fazendo happy hour, enquanto os meus amigos estão fazendo churrasco no meio da semana, estão fazendo viagem para Miami, estão comprando um carro novo e tudo mais, estou eu lá, como esse paciente, que arrumou um carrinho e foi ser Uber. Porque como ele estava indo para a faculdade, né, ele não podia ter um trabalho formal com horário muito específico, ele tinha que se dedicar. E mais, ele tinha que se dedicar mais do que todo mundo. Porque se os moleques de 18 anos estão fazendo uma faculdade para ver como é que vai ser o mercado de trabalho, ele já tinha visto como é que era o mercado de trabalho. Ele já sabe como é que é a questão. E sabe onde é que ele tem que chegar. Né? E isso é um ponto absolutamente positivo. Esse é um ponto que eu quero dizer para você. Pense na mudança como algo bom. Você já sabe muito. Você já sabe muito. Homens, mulheres, vocês já sabem muito. Já viveram, já esfregaram, já viraram e falaram: putz, aquele jeito de trabalhar me deixou doente, eu quero fazer outro jeito de trabalhar. Aquele jeito de trabalhar me deixava com o estômago ruim, eu quero fazer outro jeito de trabalhar. E aí eu estou te dizendo, a mudança é exatamente isso. Eu tenho clareza do que é que eu já tenho, já sei, porque saber uma coisa que eu não gosto já era ótimo, porque isso eu não quero mais, eu quero isso outro. Então, é possível mudar, mas você viu as perguntas que eu coloquei para você, né? Reveja o vídeo, olha as perguntas, para quem que é? Quem pensa, olha para dentro de si, por quê? Para quem que é que eu estou tendo que dar a resposta? Quais são as coisas que hoje eu consumo, que hoje eu tenho, que eu me obrigo a fazer, que eu vou abrir mão, que eu posso abrir mão? Eu não sei se você vai abrir mão, mas eu posso abrir mão, eu aceito abrir mão. E aí, é muito louco, gente. Tem um monte de gente aí, ó, que vira e diz: eu quero fazer mudança, mas eu não quero mudar nada do que eu tenho. E aí sabe qual é o resultado que você vai ter? O mesmo. Outra coisa, né? Vou suportar a pressão social de fazer a mudança? Vou suportar? Muito bom. Então essas são algumas perguntas que a gente precisa fazer. Faça essas perguntas. Vamos para um próximo processo. Muito bem. Então eu comecei a olhar e falar: não, cara, eu estou entendendo. Sabe quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo é quem já está sofrendo. Quem não está sofrendo ainda está achando engraçado. Mas quem está sofrendo está olhando e falando: é isso aí que eu estou sentindo. E esse cara falou mesmo, né? Eu tenho pessoas que eu tenho que responder. Eu tenho coisas que eu tenho que responder. Eu tenho ideias dentro de mim que eu tenho que responder. Mas estou firme, porque eu estou vendo que você quer fazer mudança. Então vamos lá. Vamos aprofundar um pouco. Vou te dar um pouquinho de respostas de cada uma dessas 3 perguntas. Então, para quem que eu tenho que responder?
Sob o ponto de vista prático, a nossa vida é absolutamente nossa responsabilidade. Responsabilidade minha. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai ser mal criado, que a gente vai ser egoísta ao ponto de não ser grato com as pessoas que conduziram você até hoje, que te deram oportunidades, as pessoas que cuidaram de você, seus familiares, seus pais, irmãos, amigos, cuidadores, tutelas, não sei. Eu não estou dizendo que você não vai ser grato a isso. Você tem que ser grato. Mas isso não quer dizer que você não tenha que se responsabilizar pela sua própria vida. E esse é um medo muito grande. Infelizmente, hoje em dia acontece uma situação que há anos atrás não acontecia. E juro, eu não considero isso que seja positivo. Era muito comum, até anos atrás, que terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, era como um divisor de águas. Dizia pra gente mais ou menos o seguinte: ok, agora eu já sou adulto, agora eu cuido da minha vida. Então era muito comum isso. Os pais tinham dentro da cabeça deles uma ideia que era assim: não, quando você fizer 18 anos, aí pronto, acabou, aí você se vira. Aí se virar, pronto. Aí você trabalha, você ganha o seu dinheiro e faz sua vida. Esse paradigma acabou. Hoje é incrível, mas as pessoas terminam o ensino médio, eles vão para a faculdade, eles fazem, depois da faculdade, né, aí pós-graduação, mestrado, doutorado e tudo mais, e fazem o quê? Voltam para casa. Alguns nem saíram de casa. E os pais ficam naquela: não, mas é muito melhor, você vê como é que está o mundo, você vê como as coisas e tal. E essa pessoa vai vivendo ali. Ela vai vivendo ali. Na verdade, ela não está vivendo. Na verdade, ela está entrelaçada na realidade dessa família, dessas coisas, e fica vivendo disso, fica vivendo assim. Nós precisamos nos responsabilizar de nós mesmos. Tem uma tirinha, sabe o Calvin? Né, aquela que faz umas tirinhas e tudo mais. Tem uma tirinha dele que ele diz assim pro pai dele: quando eu crescer, eu quero ter 1 milhão na minha conta. O pai olhou para ele e falou: nossa, que legal, e como vai ser isso? Ele responde pro pai: você vai me dar. A gente fica dependurado dos nossos pais. Tenham tido sucesso ou não, são eles. Eu preciso criar o meu sucesso. E quando eu falo de sucesso, gente, por favor, tirem da cabeça a ideia que é ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo que nós não vamos. Nós vamos. Mas o foco, né, isso diz muito respeito a mudanças. O foco não é como que eu vou ganhar esse dinheiro. O foco é como e quando e quanto eu vou realizar algo que vai fazer diferença na minha vida e na vida das pessoas. Que trabalho é esse que eu vou estar executando? Como é que eu vou executar esse trabalho que eu vou me sentir completo e com isso vou completar as pessoas? Eu vou estar num meio onde eu vou estar me suprindo emocionalmente, mas também suprindo as pessoas. A realidade do mundo sempre foi essa, com diferenças. É óbvio, os homens das cavernas, os primeiros que começaram a plantar, toda a construção da civilização, toda a ideia da Idade Média, tudo isso só aconteceu por quê? Porque pessoas assumiam para si a execução de alguma coisa. E isso transformava a realidade daquilo que se vive. Hoje é a mesma coisa. É óbvio que há uma diferença entre as formas como isso aconteceu. Se antes, né, tinha o trabalho mais braçal, depois teve todas as mudanças na Idade Média e tudo mais, a construção de civilização, mas o que faz realmente as coisas acontecerem é a pessoa assumir a sua possibilidade, ela assumir aquilo que é dela, né, e isso fazer com que ela possa então entregar um bom trabalho, um bom produto para fora.
a realidade ainda continua a mesma. A função mental continua a mesma. Isso é uma forma de construir sentidos para a nossa própria vida. Então por isso eu estou te dando essas dicas. Por isso eu estou te contando tudo isso. Entenda. Eu preciso responder a meus pais. Vamos pensar no primeiro, um vínculo mais próximo. Muito bom. Vai ter que responder e tudo mais. Mas quem está fazendo sua vida é você. Você é que põe a cabeça no travesseiro à noite e aí os pensamentos vêm. É você que acorda de madrugada e os pensamentos vêm. A questão é contigo. Então responder aos seus pais é alguma coisa do qual você precisa começar a trabalhar consigo mesmo para que você possa ter maturidade, crescimento suficiente para que possa fazer esse enfrentamento. Parece engraçado dizer isso e às vezes alguns de vocês podem estar pensando, eu não tenho mais que falar nada com meus pais. A gente responde. Deixa eu dar uma dica de um filme muito legal para vocês olharem como é que é interessante isso. Tem um filme que chama Peixe Grande. Peixe Grande. É uma história muito interessante. O filho nesse filme é um cara bem sucedido. Muito bem sucedido, ele está bem e tudo mais. E o pai era um cara que ele olhava para ele sempre com alguém que contava histórias. Assiste esse filme. Assista o filme. É muito interessante. No final você consegue perceber como esse filho, que era muito bem sucedido, tinha uma absoluta prisão com seu pai. Então, observa isso. Eu acho que é uma boa dica para você começar a olhar para isso agora. Então, mudanças dizem respeito, no primeiro ponto, a quem eu tenho que responder. Vamos para o segundo ponto, que é a que, né? Que coisas eu estou fazendo que eu tenho que responder. E esse também é bem complicado, porque as coisas que eu tenho que responder, elas dizem respeito a verdades que estão instituídas dentro de você. A gente acredita que é bem sucedido, porque usa terno e gravata, está numa sala especial, tem uma cadeira especial, pessoas te servem, e aí você fala, puxa, olha como eu sou bem sucedido. Continua deitando a cabeça no travesseiro e acordando de madrugada. Continua olhando coisas que tem que fazer e dizendo, putz, isso aqui não me preenche. Então, quando eu digo de coisas, né, carro todo ano mudar, onde mora, coisas que eu compro, coisas que eu executo e tudo mais, o que eu estou dizendo, na verdade, são coisas da qual eu tenho fé interna que representam o meu sucesso. Isso é paradigma, isso é coisas que a gente está olhando para a gente, isso é coisa que foi construída dentro de você. E aí você precisa começar a pensar, que legal, então isso era uma coisa que mostrava para mim, que me respondia de que eu sou o cara. Tem um paciente que ele não consegue nem fazer sessão de 50 minutos sem ter que responder ao celular. E ele diz, não, que se eu não fizer as coisas não andam. Se eu não fizer, o serviço para. Todo mundo liga para mim. Nossa, é terrível. Eu fico olhando para ele pensando assim, pois é, né? Que prisão que você vive. Você até ganha dinheiro, mas que prisão que você vive. Mas ele faz cursos, ele vai num monte de lugares, ele busca soluções, ele fala, putz, quero ver aquele cara lá que deu aquele curso vir aqui fazer o serviço do jeito que eu estou fazendo. Ele fala pra mim, olha cara, eu quero contratar você um dia, para passar comigo o dia todo, para você ver como é que é diferente o meu trabalho do seu. Então, eu quebrei meus paradigmas, ele não quer quebrar os deles, né? E a gente acredita tanto nisso, a gente acredita tanto que a gente é o cara, que eu preciso de 2 celulares para falar, eu preciso correr o tempo inteiro, eu não posso almoçar tranquilamente, porque eu tenho que estar falando com pessoas, eu não posso ir embora para casa mais cedo, todo mundo tem que ir embora, porque eles são só funcionários, eu não, eu sou o CEO, eu estou aqui no topo da cadeia. E aí, se as pessoas vão embora às 6 horas, eu tenho que ir às 8, às 9, é muita responsabilidade que eu tenho. Vou te dar uma dica de uma questão
tão pequenininha, cara. Se você conseguir viver até quando você aposentar, você vai entender, quando você aposentar, que você é, no teu trabalho, um carimbo, uma assinatura, alguns papéis e um código no RH. Você vai entender que daqui a pouco, quando você aposentar e for embora da empresa, eles vão encontrar alguém para fazer o seu serviço. Isso se der tempo de se aposentar, porque as pessoas às vezes encontram alguém para fazer o seu serviço muito mais cedo. E aí ele consegue alguém que faça o seu serviço e de forma melhor que você, pela metade do teu preço. Alguns vão descobrir que vão conseguir contratar pessoas para fazer o teu serviço pela metade do seu preço e ainda vão achar 3 para fazer o que você fazia. E ainda vão dizer por aí, cara, o case desse cara que entrou no lugar de você é excepcional, mudou a empresa. Você fala, porra, mas olha o que eu estou fazendo aqui, eu doei meu sangue, eu quase que punha ligação direta. E aí eles encontraram um moleque que está fazendo pelo 1/3 do que eu trabalho. E pronto. Mas eles vão te dizer isso, não fique passa. Eles vão dizer para você que está sendo feita uma reestruturação. Entenda, esses paradigmas estão dentro de nós. A gente acha que a gente dá conta. A gente acha que se eu ficar demonstrando que eu trabalho pra caramba, eu não tiro férias, você pode me ligar no final de semana, você pode me ligar se eu viajar, ou eu sou tão importante que eu vou de uma empresa para outra de helicóptero. Existe um carro blindado só para mim. Fantástico, cara. Continua assim. Conheço um monte de gente, né, que está dessa forma, que tem ataque cardíaco aos 40 anos, hipertensão. Alguns morrem. Ah, mas tudo bem, né? Também você não está nem vivendo. Né? Então entenda, mudanças são possíveis. Não são fáceis, mas são possíveis. Então, respondendo essa segunda pergunta, o que é que me prende? O que é que está me prendendo? Olha para isso, o que é que está me prendendo nos paradigmas que eu tenho para eu acreditar que eu tenho que ser dessa forma e não posso fazer uma mudança? Pensa aí. Vamos lá para o próximo paradigma então, né? Socialmente eu tenho que atender a pessoas, né? A vida me diz e tudo mais. E aí eu decidi que quero fazer mudança. E aí eu percebi que a mudança que eu quero fazer é... Então você entenda, você já decidiu, mas tudo bem. Eu vou te ajudar a decidir também. Mas enfim, você decidiu que você quer fazer uma outra coisa. Isso demanda ou você fazer uma outra faculdade, ou você fazer uma outra pós-graduação, ou você realmente mudar de ramo totalmente e tudo mais. Bom, temos que quebrar o paradigma de que eu vou ter que fazer esta outra coisa, quando aparentemente todo mundo que eu conheço já está fazendo aquilo que está fazendo, está se dando bem e parece feliz, né? Porque a nossa sociedade hoje tem um mecanismo excepcional de mostrar pra gente que todo mundo está feliz. Só você que não. Você vai pro Facebook, todo mundo está sorridente, naqueles lugares lindos e tudo mais. Vai lá e pergunta pra pessoa, putz, você foi em tal lugar? Foi? Me conta sobre isso. O cara não dá conta de levar o papo em 15 minutos. Ele não dá conta. Mas você foi pra Dubai? Fui pra Dubai. Nossa, sensacional. Mas o que você viu lá e tal? Se você conseguir marcar um relógio que ele te conte coisas que ele viu em Dubai, se durar 15 minutos, esse cara é excepcional, viu? Porque em geral as respostas são, cara, você precisa ver as fotos que eu tirei. Você precisa ver o prédio, que lindo. Você precisa... Tá, mas... E aí, né? Não, a comida é horrível. Comida... Nossa. O pessoal, né, fala inglês. As pessoas não estão vivendo. Para de se enganar, meu cara. Ninguém está vivendo. Você vai no Facebook, é foto linda, todo mundo sorrindo. Desligou a câmera, pum. Vamos fazer outra coisa. Vamos tirar foto. Todo mundo bonito. Você vai no Instagram, nossa, coisas lindas.
tudo arrumado, tudo muito arrumado, tudo mais. E aí vai. Isso acontece em todo lugar. Eu tenho certeza, de vez em quando, você tem que fazer um social na família. Pode ser no aniversário da patriarca ou da matriarca, pode ser Natal, uma data. E aí você vai pro social. Você já vai pra lá, já assim, nossa, fulano vai estar lá. Aquele cunhado chato. Ah, não, vou ter que encontrar com a minha irmã. Putz, nós brigamos da última vez, eu não queria nem falar com ela. Mas por causa da mamãe, né, por causa do papai, eu tenho que ajeitar. E aí você vai. E aí você olha pra tudo aquilo e fala, nossa, a conversa é sempre a mesma. O pessoal diz as mesmas coisas. A ideia continua a mesma. E aí você dá ufa quando você vai embora. Não sei se está acontecendo com você, mas acontece com um monte de gente que eu conheço. Acontece com um monte de paciente. Então entenda, a gente está respondendo a algumas coisas. E aí você vai fazer a mudança. Você vai virar e falar, então tá, eu vou ter que fazer uma faculdade nova. Eu vou ter que fazer um outro trabalho e tudo mais. E agora? E agora? O que eu faço? O que as pessoas vão dizer? Cara, que foi? Você quebrou? Deu errado? Te mandaram embora? Aí você vai ter que dizer assim, não, eu fiz a opção. Mas, e agora? Ah, eu vou fazer uma faculdade. O cara olha pra você, você vai fazer uma faculdade? 5 anos? Mas e aí, você vai na faculdade com um monte de moleque? Os caras colando, usando cocaína, usando droga, bebendo no final de semana e tal, e você estudando, porque você sabe que você tem que ter resultado. Para você é diferente. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. A gente traça um plano, tá? Eu quero fazer um próximo vídeo, e você vai me seguindo que você vai ver, com um plano elaborado, bem feito, né? Porque hoje eu não consigo falar tudo isso, mas com itens do que a gente vai fazer para mudar. Mas eu já te digo que isso que eu estou te falando hoje é fundamental. Eu preciso estar disposto, eu preciso comprar a ideia para mim mesmo de como é que eu faço essa mudança, como é que eu vou me aceitar. Essa primeira parte que eu estou te dizendo, ela é super importante porque você vai ter que convencer a pessoa mais importante da sua vida, você. Você vai ter que se convencer. Você vai ter que dizer para você mesmo, putz, eu vou dar conta de fazer isso que eu desejo fazer. Eu vou dar conta, né, que aquilo que eu estou sentindo de dor, de medo, de angústia, eu vou suportar. Esse é o primeiro passo. Porque eu já não suporto mais o que eu estou vivendo. Eu já não suporto mais a vida que eu estou tendo. Eu estou te falando essas coisas e de repente fiquei lembrando aqui de um boicote que acontece que é absolutamente natural. Então a gente começa a pensar, puxa, então essas coisas elas estão atrapalhando a minha possibilidade de mudança. Então eu vou ter que correr atrás disso. Então a gente para pensar, e aí começa a mergulhar, e é claro, dói, porque vai mexer com coisas que são muito basais nossas, cujas emoções nos pegam muito, elas nos dão muita resposta. Isso é quase igual a usar droga, tá? O cara acha muito legal, mas daqui a pouco cai de novo na dor. E aí o que acontece? Começa a segunda-feira. Aí começa a segunda-feira, e eu começo a fazer exatamente o que eu sempre fiz, porque eu estou acostumado com isso. Eu estou absolutamente acostumado. Então eu volto de novo para a rotina. Mas aí eu paro para pensar de novo. Nossa, eu deveria responder a essa pessoa. Não, eu estou criando forças, eu vou responder. Mas você continua fazendo a mesma coisa. E a hora que você perceber, passou 1 ano, passou 2, passou 5.
E daquela ideia, dessa ideia que eu estou te passando, você começa a perceber que você está fazendo a mesma coisa de novo. E sabe o que é? Isso é um efeito Titanic. Todo mundo conhece a história do Titanic. Se o Titanic tivesse batido de frente naquele iceberg, a única coisa que ele ia machucar, estragar, era o ego. Porque ele ia amassar uma ou duas seções na frente dele, talvez ia ter um ou outro passageiro que se machucasse e tudo mais, mas a hora que ele chegasse no porto, o navio, que foi prometido como o melhor navio já construído até hoje, sensacional, na sua primeira viagem, chega com o nariz amassado. Mas aí o que acontece? Não, imagina, isso aqui é um ótimo navio fantástico. Roda o navio para ele sair do iceberg. O capitão sabia que não ia dar conta. Ele sabia já. Putz, esse navio é muito grande, a gente não vai conseguir fazer essa volta. E aí, essa decisão que ele teve de manter o navio sensacional, fantástico, fez com que ele passasse no iceberg e rasgasse 5 das 8 seções que mantinham o ar dentro do navio para que ele pudesse flutuar. Como ele rasgou 5, foi mais da metade. Aí o navio não sustentou mais, começou a entrar água, e aí tchau e benção, a gente conhece a história. O cara preferiu que o navio dançasse a ter que trabalhar esse ego de chegar num lugar com o nariz amassado, com uma seção ou duas amassadas. Veja, a gente está vivendo desse jeito. A gente prefere continuar se esfregando nas coisas, fazendo de conta que está tudo bem, bebendo cada vez mais, tendo que ficar aí usando droga, ou tendo que ir no médico, fazendo um monte de coisas, porque a gente não quer ser flexível com a gente. A gente não quer quebrar o nosso ego. A gente não quer quebrar esse paradigma que está dentro da gente, que precisa ser mudado para que eu possa ter vida. E aceitar isso. Eu posso ter vida. Eu posso fazer outra coisa. Mas o que as pessoas vão dizer? Posso te dizer uma coisa com toda certeza. As pessoas que vão dizer qualquer coisa a respeito de você não estão na sua casa à noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, tem um monte de ideias que te deixam mal. Elas não estão às 3 horas da manhã quando você acorda, passando mal. Não está. Ou acorda daquele sonho ruim, com o coração palpitando, agoniado. Não estão junto com você quando aquele monte de ideia maluca acontece na madrugada, que até quando o dia amanhece parece que acaba, mas de madrugada é terrível, as coisas não resolvem. Essas pessoas não estão com você lá. Elas na verdade não estão com você na sua vida, tá? Elas não estão com você na sua vida. Então você precisa começar a olhar para você, peraí, eu quero outra vida. Então se eu quero outra vida, eu preciso entender que a solução é, eu preciso aprender algo novo. E eu estou te comentando, estou te mostrando, eu tenho a pretensão de querer mostrar alguma coisa para seu aprendizado, que é o fato de que se a gente continuar fazendo o que faz, vai ter o mesmo resultado, ou seja, é preciso aprender coisas novas. Você não sabe, desculpa ser pretencioso, mas você não sabe o que realmente tem que fazer na tua vida. Porque se soubesse já tinha feito. Você não sabe que boa parte de tudo isso que eu comentei com você, para quem você responde, aquilo que você faz, como é que você vai fazer para aprender coisas novas e tudo mais, tudo isso está ligado de verdade a uma realidade interna sua, a seus desejos,
aquilo que você negligenciou com você mesmo, aquilo do qual você precisa ver novamente, rever, repensar, reavaliar e aí mudar de rumo. Mudar de rumo. Pensa, aquilo que você traz da sua vida, aquilo que você aprendeu até agora, não está respondendo ao que você deseja. E aí essas primeiras dicas que eu te dei são preciosas para a gente começar a repensar. Entenda que a mudança não está do lado de fora. Não está em nada que você tenha que fazer. Eu acho incrível. Meus pacientes sempre me perguntam: tá bom, então o que é que eu tenho que fazer? Porque fica parecendo assim, eu tenho que fazer alguma coisa lá fora, eu tenho que fazer outra questão para que eu possa olhar dentro. E pior, tem um monte de profissional por aí que diz exatamente isso para você. Existem psicólogos, existem psicanalistas, existem coachings, existem terapeutas, existem um monte de pessoas que vai dizer para você assim: o que você precisa é ter algo para você. E esse algo é um hobby, é um jeito de trabalhar, é uma fórmula para que você execute coisas e elas vão dar resultado. Os caras estão te dizendo isso. Sinto muito, mas isso é externo. Você vai fazer também, não vou dizer que você não vai. Quando você tomar a decisão, você decidiu mudar, você vai executar a mudança, você vai fazer uma faculdade, é externo. Mas essa função que está sendo feita, todas as funções que nós fazemos, elas só acontecem de verdade se aconteceu dentro da gente. Mudança é uma palavra que deveria ser associada à ideia interna. Interna. A gente tem exemplo disso de formas bem interessantes. Você já viu uma criança, por exemplo, que se você der de presente para ela uma roupa do Homem-Aranha, você já percebeu que o comportamento dela muda? É muito louco, né? Ela começa a tentar fazer aquilo que ela acha que o Homem-Aranha faz. Então, ele vai tentar subir na parede, vai tentar jogar a teia, vai tentar fazer um monte de coisa. Só porque ela pôs uma roupa. Aí você vai dizer para mim assim: então, mas isso é externo. Não, isso é crença. A criança está muito mais liberada do que nós. Então o que acontece? Para ela, qualquer sinal é suficiente para que ela execute aquilo. Tanto que a gente vê que a criança é muito mais lúdica. Quando ela começa a fazer uma brincadeira, ela já cria toda uma situação naquela brincadeira. Ela é muito mais permeada internamente. Então ela consegue expor externamente aquilo que ela gostaria que acontecesse. O que ocorre é que a gente vai, à medida que cresce, por N questões, vai criando papéis. E aí a gente fica tão identificado com esses papéis que a gente para de ser a gente mesmo e passa a ser o papel. Isso é tão frustrante, porque como a gente fica muito ligado ao papel, a gente fica tão identificado com esse papel, a gente fica tão identificado com esse jeito de ser, que quando há algum escape, alguma válvulazinha de escape, para que eu não seja aquele papel, eu viro outro cara, eu viro outra pessoa. Então, se eu estou absolutamente identificado num papel, aí eu chego em casa, tudo perdeu a graça. Porque em casa todo mundo se conhece. Aí não dá para eu ter aquele papel lá. O papel de CEO, o papel de profissional fera e tal, não cabe dentro de casa. A esposa te conhece, teu filho te conhece, não adianta você estar de terno e gravata, não cabe. Quando você vai pro happy hour e bebe muito, o pessoal fala: porra, meu, você já viu como é que o cara é? Nossa, quando ele bebe ele fica totalmente diferente e tal. Claro, você está funcionando sobre um papel, você está fazendo uma função, você não é você. As pessoas vão me dizer assim: mas cara, pelo amor de Deus, como é que eu posso ser eu? Se eu for eu lá, o cara me manda embora. Então você não acha que você não está no lugar errado, não? Você está no lugar errado, cara. Você pode ser um cara criativo, fazer coisas interessantes. E quando eu digo interessantes, não estou dizendo só para você, não. Fazer coisas interessantes que respondam ao mundo, que respondam à sociedade. E isso também dá dinheiro.
Quando você é bom naquilo que você está fazendo, automaticamente vai ter uma resposta. Só que a gente tem que ter coragem de aprender, coragem de fazer o que tem que ser feito. Eu gosto muito das ideias que dizem que sim, você pode. É verdade, sim, você pode, mas não é mágica. Não é mágica. Não existe mágica nenhuma. A molecada hoje está absolutamente com ideias de que vai haver uma mágica que vai fazer com que as coisas aconteçam. Ouço demais, assim, a primeira coisa que eu ouço dos jovens. O que você vai fazer quando de faculdade? Ciência da computação, robótica, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu adoro videogame, eu acho super fera. Aí eu viro pra pessoa e digo assim, que legal, você já fez programação? Não. Com aquela cara do tipo assim, por que eu tenho que fazer programação? Eu quero fazer ciência da computação, eu vou fazer game. Pois é, mas é computação pura. Você tem que digitar, você tem que saber programa. Você tem que conhecer a fundo isso para poder fazer acontecer. A gente acha que é mágica. Que de repente você põe os personagens lá e eles atuam no videogame. A gente vê o robô e fala, nossa, que legal, né? Puxa. A gente encara isso assim com uma naturalidade. Outro dia eu vi uma historinha que eu achei sensacional. Um jovem falando com um senhor idoso e dizendo para ele assim, puxa vida, hein? A vida que você levou, hein? Pô, vocês não tinham as coisas direito, não tinha internet, não tinha não sei o quê, seus carros eram gastões e tal. Olha só que legal, a gente tem celular, tem internet, vive plugado em computador e tudo mais. Olha o que a minha geração está fazendo. Aí o velho vira para ele e diz assim, então, para a sua geração fazer isso, a minha geração precisou descobrir isso. Então entenda, é mudança. E se você está com vontade de fazer mudança, eu quero te dar uma dica. Vamos fazer agora. Agora. Esse é o momento histórico mais propício para que a gente faça a mudança. Agora é o momento histórico mais propício para fazer mudança. Eu já estou embarcando numa mudança nova. Sabe por quê? Olha só para você ver. Nunca na história do mundo nós já tínhamos a possibilidade de ter certeza que nos próximos 5 a 10 anos 60% de tudo aquilo que será trabalho, que será coisas a serem feitas, que será desenvolvimento, que terá facilidades, 60% ainda vai ser criado. 60% dos postos de trabalho, das coisas que serão resolvidas para os próximos anos, ainda vai ser criado. Não foi nem criado ainda. Pensa bem, aquilo que a gente entende hoje como trabalho, como vida e tal, está acabando. Está acabando. É preciso coisa nova. E aí, se você embarcar na mudança agora, você é uma pessoa que está absolutamente na marcha do que a vida está acontecendo. Preste bastante atenção nisso. A nossa vida vai estar muito diferente de 5 a 10 anos. E aí, se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo, você vai continuar tendo o mesmo resultado, mas eu vou te dar uma notícia pior do que essa. Pode ser que o trabalho que você está fazendo acabe. Pode ser que você vire um dinossauro rapidinho. E aí, quando já estiver lá, vai ser bem mais difícil você fazer uma mudança que te dê o resultado que você deseja. A gente acha que, puxa, imagina, comigo não vai acontecer. É muito louco, mas essa certeza é tão forte que o Steve Jobs foi fosse para fora da empresa dele. Ele deu conta e voltou. Então, o cara é um gênio. Mas pensa bem, o rumo da mudança é tão forte que pegaram o dono da empresa e puseram para fora. Entende o que eu estou dizendo? A gente fica tão seguro
na nossa posição, a gente fica tão seguro naquilo que a gente faz, que a gente acha que, imagina, não vai dar errado. Cuidado, hein? Pode ser que nos próximos anos teu carro nem exista mais. Os caras descubram que para fazer o que você está fazendo, tem coisa muito mais simples assim, para resolver. Então vamos começar a mudança agora, hoje, passo a passo, bem pisado. Não vamos fazer mudança em areia movediça, vamos fazer mudança em lugar pavimentado, bem estruturado, bem feito, para ter resultado real, para ter resultado que funciona. E aí a gente se sentir absolutamente seguro e feliz de estar no lugar que tem que estar. Olha só, tem uma história super legal de um jogador de futebol americano que perguntaram para ele como é que ele tinha tanto sucesso assim, de fazer gols, de fazer passes, de resolver as questões no campo. E ele responde assim: é porque eu vou para onde a bola vai estar. Ele não vai para onde a bola está, ele vai para onde a bola vai estar. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe previsibilidade. Ele lê o que está acontecendo naquele momento e fala, a bola vai para lá. E aí a bola indo para lá, ele já está lá esperando ela. Né? Então entenda, quando eu digo para você, agora é o momento histórico, do nosso mundo, para que a gente faça mudanças, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a gente tem que olhar para onde a bola vai estar. A gente tem que olhar para onde é que as coisas estão andando. A faculdade é sensacional. Nós precisamos do conhecimento. Pode ser na faculdade, né? Pode ser em cursos, pode ser por pesquisa. Nós precisamos do conhecimento. Mas todo conhecimento que você tem, todo conhecimento que você pode correr atrás, todo conhecimento que você adquire, ele diz respeito ao estado da arte agora. Agora. Então tudo que nós conhecemos até agora, a gente abre e lê. Abre um livro, abre a internet, abre a faculdade e tal, e lê. E nós precisamos caminhar nessas mudanças. Ou seja, a gente tem que fazer a leitura e caminhar para onde a bola vai estar. Nós temos que caminhar para onde a gente quer chegar. Então, entenda, agora é a hora para você tomar a decisão da mudança que deseja fazer na sua vida, para que essa vida seja de verdade a vida que você deseja, a vida que te responda, a vida que vai trazer para você aquilo que você espera realmente para estar inteiro com você mesmo. Tem sentido? Vamos pensar nisso.